Você resgatou enxame, teve o maior trabalho para fazer esse serviço. E quando voltou lá no seu apiário, teve uma decepção tremenda. Encontrou a sua colmeia vazia, sem nenhuma abelha. Encontrou a colmeia abandonada. Assista esse vídeo até o final, que isso nunca mais vai acontecer nos seus apiários. Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Genética Apícola. Eu sou a Kátia, sou bióloga, sou pesquisadora na área de melhoramento genético de abelhas rainhas africanizadas. Trabalho desde 2012 com produção de abelhas rainhas, produção de enxames. E hoje eu tenho um assunto muito legal para falar com vocês. Um assunto que apicultores com anos de experiência nunca ouviram falar. A internet nunca ouviu falar sobre o que eu vou dizer hoje para vocês. Por isso, eu peço encarecidamente que você se inscreva no meu canal, que você me dê o seu like, que você compartilhe esse vídeo com outros apicultores para que eu possa trazer mais conteúdos como esse. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender, que você vai gostar. O conteúdo é inédito e é bom. Então, bora para a aula de hoje, que a aula de hoje vai ser show de bola. Vem! No vídeo de hoje eu vou contar uma experiência que eu tenho há anos com apicultura. Desde quando eu comecei com apicultura, eu nunca fui muito fã de resgatar enxames, porque maioria das vezes a gente perde ou perdia os enxames que a gente fazia o resgate. Eu acredito que isso já tenha acontecido com você também. Por isso que eu decidi trazer tudo o que eu sei sobre resgate de enxames para que você nunca mais perca nenhum enxame. Eu não perco mais. Então eu quero que você também não perca mais enxames. Além de todo o material que você precisa levar para ir fazer o resgate do enxame, que é ir com macacão, luvas, fumegador, formão, fogo, né? Não esqueça do isqueiro, que muitas vezes isso pode acontecer, eu sei disso, em algum lugar aí eu já vi que aconteceu. Eu acho que com vocês não acontece nada disso não, né? Bom, vamos lá então. Uma das coisas que eu gosto de frisar, eu sempre trabalho com enxames com caixas núcleo. Por quê? Porque a caixa núcleo ocupa menos espaço, é mais fácil de você carregar, transportar para lá e para cá, mas fica a seu critério. Você trabalha como for melhor para você. Eu sempre levo a caixa núcleo, caixa com 5 quadros, e levo quadros sobrando para que, se tiver mais quadros de cria que não caibam aqui, eu levo embora para o apiário e ajudo outra colmeia lá que esteja precisando de um reforço, tá? Então levo algum material, gaiola para capturar a abelha rainha, marcador de abelhas rainhas. Se eu encontro a abelha rainha lá no apiário, eu aproveito para fazer a marcação dela. Fica mais fácil para eu identificar quando eu for fazer o manejo na colmeia. A gente tá pintando ela de branca porque ela já não é uma rainha desse ano, né? Uma outra coisa muito importante que você não pode esquecer é de levar a liga, aquela liguinha de borracha para amarrar dinheiro. Pronto, dessa vez você não vai amarrar sua fortuna, você vai amarrar os favos. Você vai utilizar o favo cortado, você vai colocar ele no arame do seu quadro e você vai passar aquela liguinha de borracha com o intuito dela segurar para que os quadros não caem para a lateral e não fique esmagando as crias. A segunda dica que eu quero passar para vocês, que é muito importante e fundamental no meu ponto de vista, como eu falei, eu estou passando para vocês uma experiência que eu adquiri com os anos trabalhando com resgate de enxames. Então eu já preparei aqui um balde que eu acoplo ele ao meu aspirador de pó. Então eu coloco a entrada principal do aspirador aqui. Eu vou tirar aqui para vocês. Pelo lado de dentro você pode verificar que nós temos uma tela. Essa tela ela impede que as abelhas entrem para dentro do aspirador de pó. Muitas vezes, quando eu estou fazendo a captura lá e sugando as abelhas, essa parte de cima aqui, esse canto superior aqui, eu vou lá na colmeia e começo a sugar as abelhas. Eu deixo os favos totalmente sem abelhas, mínimo de abelhas possíveis. E as únicas abelhas que terão ali serão as abelhas que estão voando, estão chegando na colmeia. Então, para mim,
indispensável esse equipamento aqui para fazer a sucção das abelhas ali do favo. Então fica mais fácil de capturar as abelhas com o aspirador de pó e o balde para sugar as abelhas. Sempre que o balde fica cheio, eu abro ele e jogo para dentro da colmeia as abelhas. Uma terceira dica que eu dou para você é usar o escape abelha invertido. O escape abelha, ele é como? As abelhas apenas entram na colmeia e elas não saem. Eu tenho escape abelha para caixas com 10 quadros e tenho escape abelha para núcleos também. Então, muitas vezes eu levo o escape abelha porque se eu estou capturando em um local durante o dia, eu não quero que as abelhas fiquem entrando e saindo, então eu já faço com que as abelhas todas que entrarem permaneçam dentro do enxame. Por que ele é um escape abelha invertido? Se você for observar, ele tem como se fosse um funil para dentro da colmeia. Então a abelha ela não entra por esse buraco aqui. Agora, do lado contrário, ela já entra. Então ela desliza pela parede aqui, acaba achando o furinho lá dentro e entra para a colmeia. Porém, ela não sai mais. Então, no meu ponto de vista, é muito importante usar o escape abelha se você tiver ele também. Agora vamos falar literalmente do manejo das colmeias, da captura. Então, no momento que eu capturei todas as abelhas, qual que é a primeira observação que eu faço? Eu evito tirar favos ali daquele enxame vazios e eu evito tirar favos com alimentação. Mais pra frente você vai saber o que eu quero dizer com isso, tá? Então, sempre que você encontrar favo com pólen, favo com mel, favo vazio, não coloque isso nos quadros, não coloque aqui. Porque você vai encher uma caixa cheia de material que no final das contas as abelhas não vão aproveitar mais. Elas aproveitavam enquanto estava lá no enxame que elas colocaram lá. Agora, quando você faz a manipulação e você enche de favos que não tem serventia nenhuma para a colmeia, simplesmente a abelha não vai gostar e isso vai contribuir para a abelha ir embora. Por quê? Quando você coloca favos com alimentação dentro da colmeia, o que a abelha faz? A abelha faz com que as crias nasçam rapidinho, ela abandona as crias abertas e ela leva toda a abelha embora daquele local ali para se fixar em um local que ela mesma vai organizar e ela mesma vai começar do zero. Isso só pelo fato de você ter deixado a alimentação dentro da colmeia. Então a abelha pega tudo, leva embora e vai para outro lugar. Então a dica é não colocar favos vazios, não colocar favos com mel e não colocar favos com pólen aqui para que elas se alimentem. Quem faz a alimentação é você depois. Calma que nós já vamos falar sobre isso. Antes de eu passar a quinta dica, aproveita, se inscreve no canal, ative o sininho para que você receba as notificações dos próximos vídeos, porque agora a gente está passando um conteúdo atrás do outro, tá certo? A quinta dica é a mais importante de todas elas no meu ponto de vista. Quando você capturou o enxame, tirou todas as abelhas, eu peço que você visualize o enxame. O enxame está totalmente organizado. Essa simetria dos favos colocados, sem que eles fiquem enroscados, tudo com espaço adequado. Você pode perceber aí no enxame que o enxame tem um espaço abelha, o enxame tem um espaço natural e o enxame também tem uma organização natural. É isso que eu quero falar com vocês. Você que já assiste o canal há mais tempo, tenho certeza que você já me ouviu falando sobre organizar a colmeia, sobre arrumar o Y. Se você não viu, dá uma procuradinha aqui no canal que a gente tem um vídeo falando só sobre isso. Vou deixar o link aqui para você ver. Isso é muito importante porque isso me fala sobre a organização do enxame. A partir do momento que há anos atrás eu comecei a fazer essas capturas de enxames, eu comecei a observar que o enxame, quando eu chego no enxame que eu preciso fazer o resgate, eu percebo que o enxame não é agressivo. Eu posso trabalhar normalmente ali. Vocês podem perceber que tem muitos vídeos meus aqui no canal que eu simplesmente tiro a luva e eu começo a fazer o manejo do enxame sem levar praticamente nenhuma ferroada. Isso por quê? Porque eu organizo o enxame lá na minha colmeia
conforme o enxame está organizado na colmeia dele. Isso é muito importante, porque isso me diz sobre o bom andamento ou não da colmeia. Se eu pego aqueles favos ali e corto eles de qualquer jeito, colocando eles dentro da colmeia, eu desorganizo totalmente a organização da rainha. Então, assim, é mais um ponto positivo para que elas entrem naquela colmeia ali toda bagunçada, os favos de qualquer jeito, lambuzeira de mel para cá, sujeira para lá. As abelhas simplesmente abandonam o enxame. Então, uma dica que eu dou para vocês: observem a área de cria e vão cortando os favos da área de cria e colocando em cada quadro, colocando em cada quadro um favo. O que eu quero dizer com isso? Não cortem 2, 3 favos e coloquem um aqui, outro aqui em cima e vão fazendo assim. Não, gente, porque assim você vai estar desorganizando a colmeia. Então, cada vez que eu encontro um favo lá, eu boto ele separadamente em cada quadro. Ah, mas professora, vai ficar um espaço vazio. Tudo bem, pessoal, mas o que eu vou fazer? Eu vou manter a caloria da abelha no mesmo lugar. Eu vou pegar o primeiro favo, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e vou colocar eles organizadamente na colmeia conforme eu resgatei lá de cima. Quando eu chegar a 100 mil inscritos, eu vou passar para vocês detalhadamente sobre a organização do Y, tá certo? Então, aproveita, pessoal, me ajuda a alavancar o canal, me ajuda a ter mais seguidores, me ajuda a ter mais visualizações aqui no canal. Você sabia que 67% das pessoas que assistem o meu canal não são inscritas? Então, vai lá, pessoal, dá essa forcinha, se inscreve aí para eu ficar mais feliz. Se inscreve aí para eu ficar mais feliz e compartilhe esse vídeo com outras pessoas, porque a aula de hoje realmente é uma aula diferenciada. Você está vendo aqui. Tirando uma conclusão desse manejo que eu estou falando para vocês, esse tipo de manejo ele vai reduzir a agressividade da abelha. Você não encontra a abelha que você precisa fazer o resgate, você não encontra a abelha totalmente agressiva. Então vai baixar a agressividade. Um outro ponto que eu quero que você analise é: você pode perceber que você não encontra muitas realeiras nessa colmeia que você captura lá naquele local que você tem que fazer o resgate. Então você não encontra muitas realeiras. Por quê? Porque a abelha diminui a enxameação em 95%. A organização da colmeia é muito importante para manter a abelha dentro da colmeia. Gente, eu estou falando isso para vocês porque é fato. São experiências que eu já tive aqui no meu apiário e que realmente dão certo. Quem é meu aluno do curso de produção de abelhas rainhas sabe muito bem que esse método funciona demais. E até aproveitando o gancho, se você quer se inscrever no curso de produção de abelhas rainhas, seja bem-vindo, vou deixar o link do curso aqui na descrição, tá? Não se preocupe se você é iniciante, porque o curso é completo para quem é iniciante e para quem é experiente, tá certo? Eu falo do manejo desde lá do início até a produção de abelhas rainhas, tudo bem? Então, vem conhecer esse curso que você vai gostar demais do conteúdo que a gente tem lá. Tá? Então é uma experiência que eu fui adquirindo com o tempo, de você observar a colmeia e ver qual é a organização natural dela. Então eu percebi que as abelhas não têm uma grande enxameação. Eu percebo que as abelhas rainhas permanecem sim por 5 anos dentro daquele local ali onde você precisa fazer o resgate. O que acontece? No máximo, a abelha rainha substitui por uma outra rainha nova. Quando a rainha está em fase de decadência, quando ela está fraca, está diminuindo a produtividade, a própria colmeia se dá conta que precisa produzir uma nova abelha rainha e assim ela faz para que o enxame continue trabalhando organizadamente. Que eu quero que você abra sua colmeia, ou eu quero que você pegue o enxame resgatado e tire a prova do que eu estou falando. Se isso aqui não for verdade, se for tudo mentira, você pode se desinscrever do meu canal, cancela o meu canal aí e nunca mais me assiste, tá bom, gente? Mas uma outra coisa que eu vou falar para você é:
Aumento da produtividade. Você vai produzir mais mel, sim. Então pode ficar tranquilo, se você conseguir resgatar o enxame e organizar ele naturalmente, você vai conseguir produzir muito mais, você pode ter certeza disso. E a sexta dica é colocar tela excluidora no alvado. Porque você não conhece aquela abelha rainha que você está resgatando. Você não sabe do histórico dela lá na colmeia. Então você não sabe quantos anos ela tem. Você não sabe se ela chegou há pouco tempo ali. Você não sabe se ela está há muito tempo. Você não sabe de nada sobre essa rainha. Você não tem histórico nenhum sobre ela. E se eu fosse você, eu não confiaria nessa rainha. Coloca a tela excluidora, leva lá para o seu apiário e deixa com a tela excluidora pelo menos por 3 semanas, pelas 3 primeiras semanas. Isso vai manter o enxame na colmeia, tá certo? Então a tela excluidora é fundamental na hora que você leva as suas abelhas lá para o apiário. Aí que tá o perigo. Quando chega lá, muitas vezes, que eu vou aproveitar e já vou passar para vocês agora, que vai ser a 7ª dica, é alimentação das abelhas. Chegou no apiário, colocou a tela excluidora, imediatamente providencie a alimentação dessa abelha, porque a abelha ela precisa ter o mesmo fluxo que ela teve lá onde você fez o resgate. Se você fez o resgate em um local, é porque tinha uma determinada florada naquele local, provavelmente, porque assim, aqui na minha cidade, o pessoal só chama mesmo para fazer o resgate na época que chega a florada do eucalipto, na hora que chega o verão, que as abelhas ficam mais alvoroçadas. Então o pessoal fica mais preocupado em levar ferroada e assim por diante. É a hora que eles nos ligam para fazer esse resgate das abelhas. Tá? Então levou lá no seu apiário e imediatamente providencie a alimentação para que a sua abelha permaneça sadia na caixa. E começa a observar, começa a olhar, vai fazer semanalmente essa alimentação. Então você não pode dar alimentação hoje e daqui 3 semanas voltar para alimentar novamente. Não, você vai alimentar hoje, que é quinta-feira, na quinta-feira que vem você volta a alimentar, na outra quinta você volta a alimentar, aí você vai observar que essas abelhas já vão estar melhor organizadas. E na parte onde você não colocou cera ou que você não colocou favos na hora do resgate, as próprias abelhas vão começar a puxar uma cera ali. Então o que eu faço? Nessa fase da puxada de cera, eu aproveito para trocar por lâminas novas. Tiro favos velhos e vou colocando lâminas novas dentro da colmeia para que a abelha comece a trabalhar no enxame ao todo. Em 4, 5 semanas, no máximo, você vai poder passar esse enxame para uma caixa maior. Ou se você já passou para uma caixa maior, tudo bem. Mas cuida com a ventilação, coloca, além da tela excluidora, você coloca um redutor de alvado, porque muitas vezes o enxame ele acaba não completando a caixa inteira. Então a abelha se desgasta demais tentando fazer com que a temperatura interna da caixa se mantenha. Tá? Então, tenta sempre reduzir o alvado, diminuir o espaço dela para que quanto menos ela precise gastar energia se aquecendo, melhor para você, mais rápido o enxame vai se desenvolver. E uma coisa muito importante quando você troca a cera, você consegue já avaliar a situação da abelha rainha. Então eu sempre faço isso, coloco cera nova, a partir daí eu consigo saber o potencial dessa abelha rainha, se ela tem capacidade de fazer a postura nesses favos ou não. Mas professora Kátia, como é que você verifica isso? E nesse momento da troca de cera eu aproveito para avaliar a rainha, para observar a postura dela, para ver se ela está fazendo uma postura bem uniforme nos quadros. É a hora que eu faço a leitura de quadros, que é muito importante a gente fazer isso, para ter uma certeza da sanidade da colmeia, para observar se não tem ácaro varroa, para observar se não tem doenças de cria ali dentro. Então, eu observo muito os quadros a partir do momento que eu começo a inserir quadros novos. Só aí que eu vou pensar na troca da abelha rainha. Então, eu observo que eu começo a ver que a abelha rainha não fica fazendo muito postura nos quadros novos. O que ela faz? Ela vai lá e passa para os quadros velhos. Isso é um sinal de abelha rainha velha, porque a abelha rainha velha, desgastada, ela não gosta de fazer a postura nos favos novos, porque ela está pequena, o abdômen dela está pequeno em relação ao tamanho da cera que a gente está colocando ali.
porque uma abelha rainha, às vezes, que ela permanece muito tempo em um enxame, quando as abelhas fazem a troca natural dessa rainha, as abelhas automaticamente diminuem um pouquinho o tamanho da rainha para que ela caiba naqueles favos que estão ali. Tá certo, pessoal? Então, isso aqui foi a dica hoje que eu tenho para dar para vocês. De novo, eu vou pedir para você se inscrever, compartilhar. Muito obrigada por ter ficado comigo nesse vídeo aqui até o final. E se inscreve para mais conteúdos como esse. Valeu, gente! Até a próxima! Fui!